Candidatos ao Enem já estão na reta final para conseguir uma vaga nas universidades públicas ou privadas. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. E nesse momento é hora de revisar conhecimentos, praticar os exercícios de um jeito muito focado. Por isso, no Conexão de hoje, estamos recebendo o professor Thiago Martins, do Colégio Força Máxima. Tudo bem? Tudo ótimo. Nesse exato instante, tem muita gente roendo as unhas, né, Thiago? Muita gente, tenho certeza, perdendo noites de sono que são preciosas nesse momento. Tentando recuperar o tempo de estudo perdido, será? Com certeza, né? Bate o desespero e aí aquele momento onde você esperou, né, até o último momento, como alguns brasileiros têm o hábito de fazer, né? E agora acreditam que em cima da hora é o momento de fazer aquele sacrifício, de fazer aquele serão, aquela noitada de estudos e nem sempre esse é o melhor caminho. O ideal seria já estar numa fase de quê? Revisão de conteúdo. Com certeza. Esse momento é o momento de você acertar algumas arestas, é você corrigir alguns erros que você conseguiu identificar ao longo da sua jornada e nesse momento você está apenas aperfeiçoando alguns temas que você identificou ao longo da sua rotina de estudos. Talvez esse seja o grande problema daquele que não começou no momento adequado, não ter chegado agora com uma rotina de estudos. Aquele aluno que não gosta muito de história, que acha aquilo um saco, estudou, mas então agora, não, eu vou me dedicar mais agora então um pouco à história, porque eu sei que é meu ponto fraco, então essa é realmente a época para ele ir lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos? Mais ou menos. É porque as pessoas ficam muito focadas em temas. Então você fica assim, poxa, aquela disciplina é uma disciplina que eu não tenho um bom desenvolvimento. Então nessa reta final, faltando 4 semanas, é agora que eu vou me dedicar e vou resolver todo o conteúdo do ensino médio para conseguir chegar e fazer uma boa prova. É complicado que ela consiga isso em 4 semanas, até porque ela tem várias outras disciplinas para estudar. Então, mesmo aquele aluno que não conseguiu focar no estudo ao longo de um ano, pelo menos, o ideal é que ele estivesse se preparando desde a primeira série do ensino médio, mas vamos supor que esse aluno conseguiu, né, um ano ou menos, esse momento é o momento dele focar prioritariamente na resolução de exercício. E a rotina, você falou agora, né, que tem muita gente fazendo serão, o ideal não é o serão, é bom ter uma rotina de estudos. Eu costumo dizer para meus alunos que a preparação para o vestibular, ela se assemelha muito a um corredor de maratona. Né? Não adianta você querer, né, sem preparo, sem treinamento, chegar nessa reta final e querer correr 40 quilômetros, você não vai conseguir. Né? Você se prepara para estar apto para essa corrida de 40 quilômetros. Então você começa com poucas horas, essas horas vão se prolongando. O quê? 5, 6 por dia? Somado àquela carga que você já tem na escola. Então, se você já tem a sua carga dedicada no turno da manhã ou no turno da tarde, você tem que complementar mais uma carga no turno da tarde. Por isso é ideal você começar esse hábito quanto antes. Se esse hábito for adquirido ainda no ensino fundamental, você adicionar horas à medida que o adolescente vai envelhecendo, ele vai ganhando maior maturidade na preparação do estudo. Então ele faz um aumento gradativo. Ele começa com 2 horas, ele passa para 3, passa para 4. Então quando ele atingir a terceira série, ele vai conseguir uma rotina de estudos de muito mais horas e para ele vai ser muito mais natural ele alcançar 5, 6 horas de preparação. Agora, esse candidato do Enem, ele também precisa ler jornais? Ou nessa etapa já nem tanto a atualidade é algo fundamental? A atualidade ele é sempre fundamental, porque quando você fala de uma prova de redação, a redação ela foca muito na questão da capacidade de argumentação do aluno. Como é uma dissertação argumentativa, o aluno precisa de muito embasamento para tudo aquilo que ele vai apresentar. Então, se a gente for abordar temáticas mais recentes, como a onda de nacionalismo que levada ao plebiscito da Catalunha agora, recentemente no domingo, a temática de nacionalismo é uma temática recorrente. Você tem N exemplos ao longo de várias décadas, onde a gente pode citar casos no mundo inteiro. Agora, não necessariamente esse caso específico lá na Espanha estará na prova. Com certeza, até porque, né, a preparação já foi feita. Sim, as provas já estão sendo empacotadas, separadas no centro de logística e sendo encaminhadas para os locais de prova em pouco tempo. Você acredita que temas que estiveram muito quentes aí no comecinho, no primeiro semestre, que podem de repente aparecer ali para o aluno na hora da prova? A questão é, os temas muito recentes, temas de 1 mês, de 2 semanas, dificilmente serão temas que serão abordados nesse momento.
Pode ser uma coincidência, né? A gente pode pegar uma temática, como eu citei, nacionalismo, e por acaso veio uma onda de nacionalismo pelo plebiscito da Catalunha, e aí você tem a coincidência da abordagem da mesma temática. Mas esse fato que acaba de acontecer, ele não tem tempo hábil de ser inserido na prova e está aparecendo agora, né, no dia 5, no caso que é a data da redação. Estudar cronometrando o tempo que o aluno vai ter na hora do Enem. Então, fazer esse teste em casa é uma boa? É essencial, não é uma boa, é obrigação para uma boa preparação. Não adianta o aluno se deixar testar quando for para valer. Ele tem que se testar antes. E uma outra dica importante não é só cronometrar o tempo, é que você tem a resolução da prova como se fossem plataformas inteiras. Então a resolução de provas anteriores ela é muitas vezes mais efetiva do que você fazer listas de exercícios temáticos. E quando você pega uma lista temática, você está pegando simulados de diferentes locais, origem do Enem ou não, e você acaba não tendo uma noção do nível de exigência da prova. Qual é o tempo da prova? A prova de domingo, dia 5, ela tem 5 horas e meia por conta da redação. E no dia 12 ela vai ter 4 horas e 30 minutos. Então, galera, já fazer o teste em casa, test drive. Verdade. É isso. Para essa reta final, eu até indico, se o aluno conseguir, pelo menos segmentar, se ele pegar uma área de competência, ele vai ter aproximadamente 1 hora e 30 minutos. E aí ele dedica 1 hora e 30 minutos para uma única área de competência, que são 45 questões. Depois ele pega um segundo dia, ele pega 2 áreas de competência, somando ali a quantidade, aí ele vai aumentando esse tempo, tentando ajustar a realidade para o que ele vai enfrentar na hora. Então ele começa na primeira semana com um tempo um pouco maior, e aí ele vai estreitando esse tempo até ajustar a preparação, 5 horas e 30 minutos com redação ou 4 horas e 30 minutos sem a redação. Sem a redação. Tiago, nesse momento, o que é vilão para esse candidato? Tem as redes sociais, a baladinha... São muitos vilões, né? São muitas distrações, são muitos vilões. A rede social, ela é muito ruim para a preparação, tá? Em que sentido? A rede social, ela provoca uma distração muito maior do que um ganho. É diferente da internet. A internet ela é um meio de conhecimento. Então você tem uma ferramenta espetacular de estudo, existem sites especializados, existem leituras muito boas, mas quando você dedica o seu tempo apenas a redes sociais, pura e simples, ficar no Facebook, no Instagram, compartilhando fotos, curtindo fotos, as fotos mais bonitas, as mais perfeitas, o Twitter, retweetando, comentando. Postando, tô estudando. Tô estudando, tô no Futura. Não dá. Não dá. Isso não vai te trazer nenhum benefício. É bom até desatualizar aquelas, desbloquear os avisos de mensagem, as notificações de mensagens, de zaps, etc. E devem desligar, né? Desliga o telefone na hora do estudo, naquelas horas dedicadas ao estudo. É o essencial. Eu acredito que nesse momento, quanto mais tempo você ganhar, maior vantagem você vai conseguir. A gente está há 4 semanas do Enem, então a gente precisa ganhar qualquer minuto e largar as redes sociais nesse momento é mais do que essencial. Agora, por que dizem que cuidar da alimentação também é legal, hein? A alimentação ela é muito interessante. Você não é médico, mas eu não sou médico, tá, né? A galera acompanha o Pode Enem. ver pelo meu shape que eu também não sou, né? Não sigo uma alimentação muito saudável, mas para um candidato, principalmente quando mexe com a parte emocional. Quando você mexe com a parte emocional, né, um dos principais fatores que impactam nisso é justamente a alimentação, né, aquela descarga da ansiedade, e você acaba comendo demais, come muito doce, e muitos alunos são suscetíveis a problemas gástricos por conta dessa alimentação desregrada. Então imagina, você começa a comer cada vez mais bobagens, mais besteira, com um horário cada vez pior, e aí você desenvolve uma gastrite. Quando? Na véspera da prova. Daquelas nervosas. E é bom dormir bastante também, né? Vamos botar um ponto, né? Dormir bastante também. É ideal que você consiga conservar uma jornada de 8 a 6 horas de sono. Se ele conseguir manter entre 8 e 6 horas de sono, é adequado para ele conseguir recuperar as energias e ter um bom rendimento no dia seguinte. Tá bom, minuto final do programa, eu acho que também é interessante ir lá vasculhar, ver se o documento de identidade está em dia e se tem a caneta preta, né? O que adianta passar um ano estudando? Mais ou menos isso, e aí na hora da prova eu não trouxe a caneta certa. É uma besteira, é um detalhe que faz toda a diferença. Faz diferença na hora. Isso tem muito a ver com o nervosismo, né? Quanto mais nervoso o candidato fica, ele vai esquecendo aqueles detalhes que vão fazer diferença na hora da prova. O INEP lançou semana passada, né, toda a recomendação de alimentação, sofreram algumas mudanças dos vestibulares anteriores para esse agora. Então levar uma água é sempre bom para hidratar, levar uma alimentação leve, uma barrinha, uma frutinha, um chocolate pequeno, é importante sim, são
muitas horas que você vai se concentrar, é bom para distrair, quebrar um pouquinho a caneta, o lápis, a borracha, tudo aquilo que você consegue carregar para conseguir fazer uma boa prova. Tiago, muito obrigada pelas dicas, super dicas, tá? Seja sempre bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado pela presença. Para você que vai fazer a prova, Conexão deseja muito boa sorte. Até a próxima.